Olá pessoal, esse vídeo aqui é para fazer a correção da atividade 2, tá? Então vamos lá, passo a passo, lendo os probleminhas, as atividades e fazendo a correção. Então o que vocês tinham aí, atividade 2 eram exercícios da parte de estatística, tinha análise de gráficos, de tabela, probleminhas de porcentagem, média, moda e mediana. Então, o exercício 1 falava o seguinte: numa caixinha de fósforo vem grafada a seguinte informação: contém 40 palitos. Para verificar essa informação, foram adquiridas 600 caixinhas de fósforo e foi feita uma contagem do número de palitos contidos em cada uma delas. O resultado obtido estão escritos a seguir. Para fazer o controle de qualidade de seu processo de produção, a indústria de caixinhas de fósforo usa como referência a porcentagem de caixinhas com exatamente 40 palitos. Qual a porcentagem de caixinhas com exatamente 40 palitos, aproximadamente? E aí a gente tem essa tabelinha para analisar. Então, nós temos lá 2 caixinhas com exatamente 38 palitos, 6 caixinhas com exatamente 39 palitos, 29 caixinhas com exatamente 40 palitos, 13 caixinhas com exatamente 41 palitos, 6 caixinhas com 42 palitos, 4 caixinhas com 43 palitos. Então, o que é interessante para a gente? Essa informação aqui no início, ó, que contém 40 palitos. É isso que interessa. E que foram analisados 60 caixinhas de fósforo. Esse exercício é um exercício de porcentagem. Porcentagem, geralmente, a gente usa a regrinha de 3, tá? Então, regrinha de 3, vamos lá. Qual é o meu total? Quantas caixinhas foram analisadas no total? Tá aqui, ó, 60 caixinhas. Então, o que eu tenho? 60 caixinhas representa 100%, certo? O que ele me tá pedindo? A porcentagem de caixinhas com exatamente 40 palitos. Aonde está essa informação? Na minha tabela, olha lá. 40 palitos, ó, exatamente 40 palitos, eu tenho 29 caixinhas. Então, vamos lá. 29 caixinhas, que é o que tem 40 palitos, me representa X%. Que é o que eu quero descobrir. Multiplicação em cruz, 60x é igual a 29 vezes 100. 29 vezes 100 aqui quer dizer que 60x é igual a 2.900. Passa esse 60 dividindo, 2.900 dividido por 60, certo? Aqui, ó, termina em zero, posso cortar para facilitar a minha vida. E aí vai surgir uma divisão para a gente fazer. 290 dividido por 6. Se vocês fizerem isso, 48,33%. Então, aqui era essa alternativa, tá ok? 48,33%. Lá na hora de assinalar, as alternativas vão estar embaralhadas, tá? Não é para todos os alunos, não vai ser a 48 vai vir primeiro, o 66,66 segundo, o 100 terceiro e o 50 por último, tá? Provavelmente na hora de vocês assinalarem isso vai estar para um vai estar desse jeito, para outro aluno vai estar de outra forma, porque eu pedi para o Google embaralhar para mim. Então, para cada aluno vai vir de uma forma, mas a resposta correta é essa aqui. Então, quem assinalou 48,33, independente da posição que ele aparece para você, essa é a alternativa correta, ok? Então, nós vamos agora para a... Opa, minha luz apagou aqui, voltou. A segunda questão. Vamos ver a segunda questão. Também era uma questão de porcentagem. Vamos lá. Em certa eleição municipal foram obtidos os seguintes resultados da tabela abaixo. Preencha a tabela com os valores que faltam e assinale a alternativa que contém, respectivamente, o candidato vencedor
e o número de votos obtido por ele. Então, vamos lá. A gente tem lá o candidato A com 26% de votos, o candidato B com 24% de votos, o candidato C 22% de votos, brancos e nulos 28% de votos. E aí um total de 700 votos, que corresponde aí a 100%. Analisando aí, quem ganhou a eleição? Candidato A, né? Então aqui, ó, não houve vencedor, a gente já descarta, tá? Por que que o candidato A ganhou? Porque ele teve a maioria da porcentagem, que é 26%, tá? Brancos e nulos, a gente nunca conta para contabilizar os votos de uma eleição, tá? Então, por isso que eu desconsidero aí esses 28%. Então, vamos lá. Então, as outras alternativas, todas falam para mim que é o candidato A. Resta eu saber se ele teve 182 votos, 504 ou 700. 700 eu também já sei que não é, porque 700 é meu total, que é 100%. Então, eu já posso desconsiderar essa daqui. Eu tenho que saber o quê? Quantos votos representa 26% desse total? É o mesmo raciocínio da anterior, basta fazer regrinha de 3. Então, quem que eu tenho? Meu total, que é 700, representa 100% dos meus votos. 26, só que agora eu tô aqui na porcentagem, ó. Meu candidato teve 26%, ó. Eu quero saber quantos votos isso representa. X. Multiplico em cruz, tá? 100 vezes X igual a 700 vezes 26. Vamos para multiplicação. 700 vezes 26, isso vai me dar 18.200. Então, 100x é igual a 18.200. Passo meu 100 dividindo, 18.200 dividido por 100, ó. Agora eu tenho 2 zeros que eu posso cancelar. O que sobrou aí? 182 dividido por 1 é o próprio 182. Tá ok? Então, quantos votos ele obteve? Tá aqui, ó, 182 votos, ok? Exercício 3 agora, vamos lá. Exercício de análise de gráfico. Esse exercício não precisava de conta nenhuma, bastava analisar os dados do gráfico. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrando a seguir, que representa a evolução total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente maior e menor venda absolutas em 2011 foram... Gente, esse exercício foi um exercício que caiu no Enem, tá? Enem acho que de 2011 ou 2012, não me recordo. Então, vamos lá. Ele quer saber aonde ocorreu a maior e a menor. Quais foram os meses de maior e menor venda, tá? Então, eu vou olhar onde está o pico do gráfico para saber a maior. Aonde está mais alto, o pico está mais alto do meu gráfico. Aqui, não é? Que mês que é esse? Mês de junho, tá? E o valor menor? Eu vou olhar o pontinho mais baixo do meu gráfico. Qual é o pontinho mais baixo do meu gráfico? Vamos lá, é o mês de agosto, tá aqui. É esse daqui, mês de agosto. Então, ele quer saber a maior e a menor venda. Então, tá aí junho e agosto. Não tem essa alternativa, né? Tem junho e setembro. Eu acho que eu devo ter digitado errado aqui, ó. Eu devo ter digitado errado. Então, eu vou cancelar, eu vou anular essa questão, tá? Essa eu vou anular. Mas a resposta seria junho e agosto. Essa seria a resposta. Ok? A de baixo
é o exercício 4, que também era análise de gráfico. Também é uma questão que caiu no Enem. E aqui bastava vocês terem um pouco de conhecimento de análise de gráfico e um pouquinho de geografia, tá? O gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo em milhões de quilômetros quadrados, comparando dados dos anos de 1995, 1998, 2000, 2005 e 2007. Os dados correspondem aos meses de junho a setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro. O gelo do mar atua como sistema de resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas dos oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando derretimento crescente do gelo. Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global em... Então, tá aí, ó. Essa primeira curva aqui em cima, 95. A segunda, 98. A do meio, 2000. Essa aqui, 2005. E a última aqui embaixo, 2007. Ele quer saber, analisando essas 5 curvas que a gente tem aqui, em que ano a gente consegue determinar que o aquecimento global foi maior? O que quer dizer? Aquecimento global é maior quando? Quando houve maior derretimento do gelo, das calotas polares, tá? Então, aqui, ó, se vocês verificarem aqui no cantinho, tá escrito extensão de gelo marítimo. Ou seja, para o aquecimento global ser maior, eu tenho que ter menos gelo, porque derreteu mais. Então, quando o aquecimento global for maior, ó, maior aquecimento global, que é o que ele quer saber, eu tenho que ver onde a curva da extensão do gelo tá menor. Em que ano que a curva da extensão do gelo tá menor? É essa última aqui, ó, que corresponde a 2007. Então, minha alternativa correta é a do ano de 2007, tá bom? Então, essa também era uma questão que bastava a gente analisar o gráfico, não precisava de conta de nada, tudo bem? Próxima era a atividade 5, que agora a gente entrava na parte de média, moda e mediana. Então, ele falava assim, a idade dos alunos de uma turma de matemática são, tá aqui, ó, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 15 e 16. A moda e a mediana desses valores correspondem, respectivamente, a... Lembrando, o que é moda? Moda é o valor que aparece mais vezes, dentre esses que estão aqui nos meus dados. Qual é o valor que aparece mais vezes aqui? Maior número de vezes. É o 13, não é? Ó, o 13, se você olhar, ele aparece 4 vezes. Então, a minha moda é o 13. A mediana. O que é a mediana? A mediana é o valor que está exatamente no meio. Mas para achar a mediana, eu tenho que considerar que os meus valores estejam em ordem crescente. Nesse caso, já está prontinho para mim, todo mundo em ordem crescente. Então, eu tenho que achar quem está no meio. No caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. Então, eu vou achar um no meio certinho, tá? Eu vou ter aqui, ó, 4 para cá. Não, 5 para cá. 5 para cá. E esse aqui vai estar exatamente no meio. Então, a mediana para mim também é o 13. Então, quando eu falo respectivamente, é nessa ordem. Moda primeiro, mediana depois. Então, a resposta é o 13, 13, ó. Tá aqui. 13 para moda e 13 para mediana. Exercício 6.
Mesma coisa que o exercício 6. A sequência abaixo mostra a idade dos alunos da sexta série de um colégio no Rio de Janeiro. A mediana das idades é... Então, as idades aqui são 11, 12, 11, 13, 12, 12, 11, 10. Ele quer só a mediana aqui. Só que tem um porém. Os valores estão embalharados. Tem que colocar na ordem crescente. Então, vamos um por um, do menor para o maior. Quem é o menor dos valores? 10. Depois, eu tenho 11, ó, 1, 2, 3 vezes. Então, ó, 11, 11 e 11. Depois, o 12 aparece 3 vezes de novo. 12, 12 e 12. E por último, eu tenho um 13. Beleza, agora estão todos na ordem crescente. Agora eu posso verificar quem está no meio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Se o número, a quantidade de valores é par, eu não vou achar um valor que está exatamente no meio. Vão ter 2 valores no meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter, ó, 3 para cada lado. E vão me sobrar 2 caras aqui no meio. O que eu vou fazer com esses 2 rapazes aí no meio? A média. Eu somo e divido por 2, porque são 2 informações que eu tenho no meio. Então, 11 mais 12 vai dar 23. Dividir por 2. Se você pegar o 23 e dividir por 2, isso vai dar 11,5. Essa aqui é a minha mediana. Tá aqui, ó. Essa era a resposta. 11,5, tá? Exercício 7. Era um exercício de média, tá? No segundo bimestre, João alcançou as seguintes notas. Qual foi a média de todas as suas notas? Então, ele tinha lá 8,5 em matemática, 7,3 de português, 7 de história, 7,5 de geografia, 9,2 de inglês, 8,4 de espanhol, 9 de física, 7,2 de química, 8 de biologia, 9,5 de educação física. Ele quer saber qual é a média de tudo isso aqui. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Somar tudo isso. Média do que é a média? A soma de todas as informações dividido pela quantidade de informações que eu tenho. Então, aqui, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 disciplinas. Eu vou somar as 10 notas e dividir o resultado por 10. Então, 8,5 mais 7,3 mais 7, mais 7,5, mais 9,2, mais 8,4, mais 9, mais 7,2, mais 8, mais 9,5. Tudo isso, essa soma, eu divido por 10, certo? Então, vamos fazer essa soma. 8,5, 7,3, 7, 7,5, 9,2, 8,4, 9, 7,2, 8, 9,5. Essa soma vai dar 81,6. Se eu dividir isso por 10, 8,16. Esse valor não tem aí nas alternativas, então eu vou procurar o mais próximo. Qual é o mais próximo? 8,2, tá? Eu arredondo sempre para cima, tá? Não para baixo. Exercício 8. Calcule a média ponderada das notas a seguir, sendo que as 2 primeiras provas têm peso 2 e as outras 2 peso 3. Então, tá lá. A primeira prova ele tirou 8,5, tem peso 2. A segunda ele tirou 9,2, também tem peso 2. Ele falou lá no enunciado. A terceira prova ele tirou 9,6. Essa tem peso 3. E a quarta prova ele tirou 10, também tem peso 3. O que quer dizer essa média ponderada? É quando eu distribuo esses pesos, ó. Peso 2 e peso 3 que ele falou, tá? Como que eu faço isso? Eu vou pegar esse valor da nota que ele tirou e multiplicar pelo peso que ele me deu, tá? Então, vamos lá. Esse 8,5 que ele tirou, eu vou multiplicar por 2. E aí, eu somo com a próxima nota, também vou multiplicar por 2, porque o peso dela é 2, tá?
Somo a próxima nota, que é 9,6, só que agora eu multiplico por 3, porque o peso dela é 3. E somo com a última nota, que é 10, que também tem um peso 3. Só que na hora de dividir, não vou dividir por 4. Ah, mas espera aí, eu tenho 4 provas? Não, eu tenho que dividir pela soma dos pesos, tá? E não pela soma das notas. Então, aqui eu tenho, ó, 2 mais 2, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. Então, eu vou dividir tudo isso por 10. É a soma dos pesos que determina por quanto eu tenho que dividir, certo? Então, primeiro eu faço as multiplicações. Se eu fizer 2 vezes 8,5, isso vai me dar 17, mais 2 vezes 9,2, 18,4, 3 vezes 9,6, 28,8, e 3 vezes 10, 30, né? Continuo dividindo essa soma por 10. Agora eu vou somar todo mundo. 17 mais 8,4, mais 28,8, mais 30. Minha soma deu 94,2. Vou dividir por 10, 9,42. Essa é a minha média. Então, a alternativa correta tá aqui, ó. 9,42. Certo? Exercício 9. Esse é um pouquinho trabalhoso, esse 9. É de mediana, mas ele dá um pouquinho de trabalho. É um exercício do Enem, em 2002, também, exercício de mediana, tá? O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido segundo o CAGED no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010, com base no gráfico, o valor da inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período E. Então, o que a gente quer? Ele quer a mediana desses valores. A gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores no gráfico. Ele quer a mediana desses caras. Lembrando, para fazer a mediana, eu tenho que estar com os valores na ordem do menor para o maior. Então, vamos começar. Eu tenho que procurar qual é o menor valor nesse meu gráfico, tá? Quem que é o maior valor nesse meu gráfico? Tá aqui, ó, 181,419. Então, vou colocar aqui, ó, 181,419. Esse é o maior, menor. Já foi. Depois dele, 181,796. Já foi. Depois eu vou para casa dos 200. Eu venho aqui, né, pro 204. 204, 804. Aí eu vou pro 209. 209, 425. Tá aqui. 212, 952. Depois 246, 875. Depois dos 246, vem o 266. Vou por aqui embaixo que não vai caber. 415. 266 vem o 298. 041. Depois o 299. 415. E por último o 305. 068. Tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando, 10 valores, eu não vou ter um valor sozinho no meio, porque é número par. Então, eu vou ter que achar 2 valores no meio. Tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? 4 para um lado, 4 para o outro. Vão sobrar esses 2 aqui, ó. Que eu vou ter que fazer a média. Então, vamos lá. Como é que eu faço essa média? 202,952. Somo com 246,875, divido por 2. Faço a média desses 2 valores. Então, ó, 212,952, eu somo com 246,875. Isso vai dar 459,
827. Vou dividir por 2. Isso vai dar 229.913,5. Tá? Essa é a mediana. Só que aí ele não colocou. Se você olhar, ó, 229.913, essa daqui. Ah, mas ele não colocou 0,5. Beleza, volta lá no enunciado. O valor da parte inteira da mediana. Ou seja, ele não quer o 0,5, ele quer só a parte inteira. Ele não quer a parte decimal. Tá? Então, a resposta é essa mesmo. Último exercício dessa atividade 2. Quais são, respectivamente, a moda, a média e a mediana dos números da lista a seguir? Então, os números são 133, 425, 244, 385, 236, 236, 328, 1.299, 325. Bom, primeiro ele quer a moda. Então, vamos lá. De novo, respectivamente. Quer dizer que é na ordem, né? Média, moda e mediana. A moda é o valor que aparece maior quantidade de vezes. Então, o único valor que está se repetindo aí é o 236. Então, eu posso falar que a moda é esse valor. Média. O que é a média? Eu tenho que somar tudo e dividir por quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá. 133 mais 425 mais 244 mais 385, 236, 236, 328, 1.299, 325, divido tudo por 10. Quanto vai dar isso? Vamos somar. 133, 425, 244, 385, 236, 236, 328, 1.299, 325. Isso dá 3.611. Se eu dividir por 10, 361,1. Essa é a média. E a mediana? Lembrando que a mediana você precisa colocar os valores na ordem do menor para o maior. Tá tudo misturado. Então, vamos lá. O menor, 133. Depois, quem que vem? 236. 2 vezes, né? Depois, 244. Depois, 299. Depois, nós vamos para casa dos 300, né? 325. Logo em seguida, o 328. Aí, nós vamos para casa do 400. Não, tem o 385. Aí, já vem o 425 e o 1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não faltou ninguém. 10 valores. É aquela história. Número par, eu não vou conseguir deixar um número sozinho no meio. Vai ficar 2 números no meio que eu vou ter que achar a média. Então, vamos lá. Vai ficar como? 4 para um lado, 4 para o outro, e aí vão ficar esses 2 no meio. Vamos fazer a média. 299 mais 325 dividido por 2. Se eu fizer a média aí, ó, 299 mais 325, a soma é 624 dividido por 2, 312. Então, onde está a alternativa aqui que eu tenho essas 3, né? Moda 236, média 361,1 e mediana 312. Essa aqui, né? Então, tá aí.
Beleza, pessoal? Lista 2 corrigida. E eu vou colocar uma tabelinha com as questões que cada um errou, para vocês retornarem e ver o porquê que vocês errarem e se tem alguma dúvida ainda. Ok? Muito obrigada. Até mais.